Como vai a saúde financeira da sua empresa? Hoje eu vou te mostrar como ter uma visão real das finanças da sua empresa com a planilha de DRE. Vamos lá? Essa é a primeira tela da planilha de demonstrativo de resultado de exercício 2.0 do Cienge. Ela tem uma apresentação da importância do DRE na construção civil. Olha só, o demonstrativo do resultado do exercício é um registro mensal de toda a movimentação financeira de uma empresa. É a partir desse documento que empresas como construtoras e incorporadoras têm uma visão real da saúde e de suas finanças e tomam decisões estratégicas, seja para corrigir rotas, realizar novos investimentos ou aproveitar oportunidades de negócio. Obrigatório para empresas brasileiras, exceto o MEI, o DRE mostra detalhadamente as receitas, despesas, deduções e custos do período. Perfeito. Aqui depois a gente tem uma aba de instruções. Ele vai te dar o passo a passo de como preencher essa planilha. Além disso, ele explica aqui quais são as análises de performance dessa planilha. A gente tem uma análise vertical que aponta a porcentagem de cada dado em relação ao próprio mês preenchido. A gente vai trazer daqui a pouquinho esse exemplo. E a gente também tem a análise horizontal, que representa a porcentagem de cada dado na comparação do mês preenchido com o anterior. Então, são duas formas de fazer análise nessa planilha. Aqui na aba DRE 2025 é onde você vai preencher de fato seus dados. Então, você vai preencher sempre aqui no mês, né? Você vai preencher aqui onde está zerado, mês a mês, os dados aqui de receita, de deduções, de custo, de despesas. Essas informações, inclusive, você pode consultar no plano de contas, que é a próxima aba aqui da planilha. Nessa aba você tem todas as possibilidades de entradas, de saídas, de deduções, de custos, e caso não esteja aqui, é só adicionar, não tem problema, a planilha é aberta para personalização. Em seguida, a gente tem o exemplo preenchido, que é onde eu vou te mostrar como de fato essa planilha funciona. Olha só, nesse exemplo que o Cienge já traz, tem vários preenchimentos em relação a receitas, deduções, custos e muito mais. Vamos começar com janeiro, como foi preenchido em janeiro aqui nessa planilha. Bom, a receita bruta operacional na contabilização de janeiro foi de R$ 47.563,96. Essa conta ela é feita uma soma, olha aqui, ó, já está inclusive a fórmula. A soma de todas as receitas que você vai preencher. Nesse caso, de venda de imóveis foram R$ 42.522. Prestação de serviço, R$ 200 e locações, R$ 4.840, totalizando este valor aqui em cima. Em seguida, a gente vai ter as deduções aqui também, é uma soma do que já está deduzindo abaixo. Então, como por exemplo, devolução de vendas, R$ 200, abatimentos, R$ 500, impostos e contribuições incidentes sobre vendas, R$ 845. Lembrando aqui que são valores fictícios, né? Só realmente para você ver como que a planilha funciona. Perfeito. E aí você vai colocando aqui esses valores, e aí aqui a gente tem receita operacional líquida. O que é isso? É esse valor da receita operacional bruta menos a dedução da receita bruta. Temos esse valor. Depois nós vamos preencher os custos e teremos resultado operacional bruto lucro, que é a receita operacional líquida menos os custos de venda e serviços. Então você percebe que essa avaliação vertical ela já vai sendo contabilizada nessa coluna ao lado. Como que é feito isso? Bom, se a receita operacional bruta é R$ 47.563,96, eu tenho que esse valor é 100%. E como que se divide esse valor? Como é uma soma, ele se divide dessa forma. A venda de imóveis é 89,4% desse valor. E assim por diante. Ok, a próxima etapa eu tenho deduções, então eu tenho que reduzir dessa porcentagem. Eu reduzi 3,2%, que foram aqui nos dados fictícios, quanto eu reduzi de fato. Quanto sobra aqui? 96,8%. E assim sucessivamente. Então, na coluna do mês, eu vou ter os valores reais, os valores monetários em relação ao meu mês, fechando aqui o resultado líquido do exercício em menos R$ 33.445 nesse exemplo fictício. Isso representa menos 70%, ou seja, eu estou numa porcentagem negativa ao 100% que eu comecei positivamente o meu mês de janeiro. Essa é a avaliação vertical.
em que, preenchendo o mês, eu vou fazendo as contas em relação às despesas, às receitas, e vou fazendo essa conta de cima para baixo. Perfeito. A partir de fevereiro, a gente tem também a análise horizontal, que é uma comparação entre o mês atual e o mês anterior. Olha só como que funciona. Esse valor aqui de 68,7%, ele é o resultado de fevereiro em relação ao resultado de janeiro. Ou seja, eu tive um crescimento de receita operacional bruta de 68,7% em fevereiro em relação ao resultado de janeiro, que foi de 47.563,96. Nos meses seguintes, eu também tenho essa projeção, olha só. O meu resultado de março foi 267,1% a mais que em março. Então eu tive uma receita muito boa, vendi muito mais, né? Já em abril, eu tive uma queda de 5,7% de abril, receita operacional bruta de abril, em relação a março. Então é sempre em relação ao mês anterior. Então, essa é a visão horizontal, em que você vai comparando mês a mês. Então, aqui realmente você consegue ter uma visão completa. Você consegue ter uma visão do mês como um todo e uma comparação mês a mês. Seja na receita, você tem a comparação mês a mês também nas deduções, nos custos e, inclusive, no resultado líquido do exercício lá embaixo também. Qual foi o resultado entre um mês e outro? Indo lá para o final da planilha, você vai ver que depois dos 12 meses nós temos o total. Nesse total, nós temos o valor do ano. Então a gente tem o valor total de receita operacional bruta do ano, nós temos a porcentagem dela, né? E depois nós temos aqui as deduções totais no ano, a receita operacional líquida nessa conta do ano, o custo de venda e serviços do ano. Nós temos aqui o resultado operacional do ano depois dessas contas, temos as despesas operacionais do ano e assim sucessivamente. E ainda a análise vertical do ano todo. A gente não tem aqui análise horizontal, porque aí seria uma comparação entre um ano e outro. Essa é uma planilha de DRE de um ano, né, de 12 meses, o período de 12 meses. E ainda aqui no final, nós temos aqui uma apresentação sobre o Cienge, caso você queira conhecer um pouco desse ecossistema da construção. E aqui você pode, inclusive, pedir uma demonstração do Cienge para te facilitar a vida, porque o Cienge oferece automatização desse processo, inclusive do processo financeiro, que te facilita e muito. Viu como é fácil ter uma visão detalhada do financeiro da sua construtora? Agora é só acessar o link que está na descrição desse vídeo e baixar sua planilha. Grande abraço. Até a próxima.